Ô, tudo bem, Fabi? Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Tudo bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estou esperando aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho o Dr. Jorge já está por aí. Já já vou chamá-lo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da menopausa, né? Uma condição que normalmente ocorre entre 48 e 55 anos de idade, é definida como aquele prazo depois de um ano que teve-se a última menstruação. Esse diagnóstico traz consigo atrelado uma ideia de que as coisas não vão ser mais iguais ao que era antes. Será? E aí a gente começa a pensar, né? As mulheres começam a ter aquelas queixas no consultório, começam a vir, doutor, eu estou tendo ondas de calor, o que está acontecendo comigo, né? Então quer dizer que aquela fase em que o estrogênio começa a cair, e aí você começa a ter uma série de sintomas. Então, a gente vai falar um pouquinho da menopausa, dos sintomas que ocorrem durante este período. Vamos falar de um tema super polêmico, que é a reposição hormonal. Essa reposição hormonal, muito controversa, muito discutida, ela é problemática, ela é feita com hormônios sintéticos, é feita com hormônios bioidênticos. O que são os hormônios bioidênticos? Hoje eu estou com um profissional que eu admiro, que é o Dr. Jorge Valente, que já já vai estar, então eu já vi ele por aí, né? Nós temos muita coisa para conversar. E o Jorge vai conversar comigo sobre a menopausa, sobre os sintomas, sobre a reposição, se é legal fazer, se não é legal fazer. Tem muita coisa gostosa. Então fiquem ligados aí hoje, gente. Eu quero que vocês participem, que vocês mandem suas perguntas. Eu vou tentar aqui, eu já vi o Jorge aqui, eu vou ver se eu consigo mandar um convite para ele, ou Jorge, se você quiser já mandar para mim. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o Jorge. Eu estou enviando a solicitação para ele entrar. Eu acho que é um tema que tem muita gente esperando. Jorge, grande, querido e colega, boa noite. Boa noite, Renato. Muito Como é que obrigado você pelo está, Jorge? convite. Tudo Olha, bem, tô... eu Diga. vou te falar uma coisa. O povo está te esperando hoje. A mulherada está te aguardando, Jorge. Então Conta vamos aí. lá. Fala você, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tô aqui no hotel no Rio de Janeiro, né, nessa nossa saga de atender em 4 estados. Ontem estava aí em São Paulo, hoje e amanhã atendo aqui no Rio e vamos agora partir para esse nosso bate-papo, né, depois de um dia maravilhoso de atendimentos, onde a gente ajudou muitas mulheres na menopausa e com reposição hormonal, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto de dizer o seguinte, ele só é polêmico para quem não estuda. Eu já vou começando criando uma nova polêmica, né? Não, Porque, é que diga, pode você falar. sabe que os pacientes, quando chegam no nosso consultório, eles vêm perguntando exatamente isso, né? Doutor Renato, mas não é problemático? Eu imagino que com você é a mesma coisa, né? Doutor Jorge, mas não é problemático? Eu ouvi dizer que dá câncer, eu ouvi dizer que dá isso. Nós vamos tentar aqui dirimir um pouquinho todas essas dúvidas, né? Então, se apresenta antes, Jorge. Fala um pouquinho de você e aí nós vamos conversar e muito nessa próxima hora aí. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Jorge Valente, eu sou médico, eu tenho 23 anos de formado, tenho residência em ginecologia e obstetrícia, título de especialista pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e tenho pós-graduação em medicina integrativa e em longevidade saudável e em medicina ortomolecular aqui no Rio com o próprio professor Arthur Lemos. Então, assim, nesses últimos anos, eu comecei a minha carreira operando muito, cirurgião, fiz obstetrícia por muito pouco tempo, mas a ginecologia endócrina com os implantes do Dr. Elcimar, que eu trabalhei no CEPAR desde a minha residência até o ano passado,
e foram longos 22 anos ao lado do Dr. Elcimar, que foi o inventor dos implantes inabsorvíveis. Então, a gente, ao longo desse tempo, adquiriu muita experiência com a utilização de implantes hormonais. E, ao longo de toda essa carreira, trabalhando com mulheres, a gente, num determinado momento, se deparou com alguns obstáculos que me levaram para a medicina integrativa. E, a partir daí, passamos a melhorar, qualificar o nosso atendimento, a conseguir vencer determinados obstáculos que a medicina convencional não conseguia, e passamos também a beneficiar os parceiros das nossas pacientes. Passamos a atender homens na questão da reposição hormonal, do emagrecimento, na medicina integrativa como um todo, e com isso a gente veio num direcionamento que é assim que acontece, né? No consultório, quando você vai fazendo muito uma coisa, os próprios pacientes lhe procuram mais para aquilo, as outras coisas vão deixando um pouco de canto. E hoje em dia, basicamente o que a gente faz é medicina integrativa, onde a maior parte dos pacientes que me procuram é justamente para essa parte de equilíbrio hormonal. Muito bem. Eu acho interessante, né, Jorge? Porque é um tema que está trazendo muitas mulheres. Aliás, aqui na nossa plateia tem uma puxa-saca sua aí, que eu já sei que ela está aí, a Fabi está por aí. Então, assim, muitas mulheres para viver novamente. Eu estou vendo a Fabi. Fabi, você está louca, eu estou te vendo, você está explodindo o planeta. Se ela puder, ela faz uma cratera ali e joga toda a mulherada velha que não quer ser jovem novamente. Mas, assim, a terapia de reposição hormonal, no começo, nós temos dois momentos dessa terapia, né? A terapia inicial, que era feita lá atrás, com os hormônios sintéticos, nós tínhamos lá as doses mais elevadas, nós tínhamos as doses menos elevadas para fazer uma reposição local, que era para tentar melhorar aquela secura vaginal, etc., que você vai falar um pouquinho. Mas ela sempre foi um tema muito polêmico, né? O medo era o câncer, o medo era o tromboembolismo. Como é que ficou isso agora, Jorge? Conta um pouquinho para nós. Vamos falar um pouquinho sobre o que era e o que é. E depois nós vamos tentar entender o que é a reposição bioidêntica. Né? Okay. Como é que era? Vamos falar do cavalo? Sei lá, você vai falar. Vamos sim. O que acontece? Antes eu queria explicar um pouquinho para o pessoal o que é hormônio. Hormônio, na realidade, é um mensageiro químico que transfere alguma informação de uma célula para outra. Então, os nossos hormônios, eles regulam basicamente tudo do nosso corpo. A nossa reprodução, o nosso crescimento, o equilíbrio do açúcar, o nosso peso, a nossa fertilidade, a nossa vida como um todo. Então, a homeostase do nosso corpo é mantida pelos nossos hormônios. Então, seria um pensamento muito controverso a gente achar que o hormônio é causa de câncer ou causa de alguma doença. Muito pelo contrário, o que a gente vê na prática, e todos os estudos mostram, é que a deficiência dos hormônios levam a vários tipos de câncer e a vários tipos de doença. Mas, no início, o que acontece? Começou a haver justamente esse declínio, principalmente das mulheres na menopausa, que é algo muito abrupto, e numa tentativa de melhorar esses sintomas, utilizando hormônios sintéticos de égua, que foi o grande estudo que estigmatizou a reposição hormonal como causadora de câncer de mama, que foi o WHI, onde você usava estrogênio de égua conjugado. Eram vários tipos de estrogênio equino, vários deles que não existem nas mulheres, e nesse tipo de reposição se viu um aumento de 20% de câncer de mama. 20% parece uma coisa impactante, mas se você olhar, o que foi que mudou? O risco era de 4 para cada 100 mulheres, e as que usaram o Premarin passou a ser 5 para cada 100 mulheres. Ou seja, se aumentou 1 para cada 100, mas isso é um aumento relativo de 20%. Porém, mesmo com esse hormônio que não é o que a gente faz, que não é o que a gente prega, que é por via oral, que tem riscos de efeitos colaterais no que diz respeito à cascata de coagulação, à trombose, a tromboembolismo, por ter primeira passagem hepática, se mostrava já que reduziria a mortalidade do câncer de mama. Ou seja, as mulheres tinham mais câncer, porém, as mulheres que tinham câncer fazendo esse tipo de reposição morriam menos do câncer. A partir daí,
as coisas começaram a ficar diferentes. E várias pesquisas foram continuadas utilizando hormônios bioidênticos. O que é o hormônio bioidêntico? É um hormônio que tem uma característica biofísica mais parecida com aquilo que o ser humano produz. Então, é um hormônio que vai se encaixar no receptor, porque a ação hormonal depende de dois fatores: nível hormonal, qualidade do receptor. Então, ao invés de você ter uma chave parecida, que entra na fechadura, vira a chave, mas vira arranhando, vira fazendo um estrago na fechadura, você tem uma chave que é uma cópia da original, que vai abrir essa fechadura de maneira idêntica à que a chave original abria. Então, esse é o hormônio bioidêntico, que quando a reposição é feita dessa maneira, em doses adequadas, porque esse é outra grande questão. A dose, o desnível hormonal para baixo e para cima são ruins. Do mesmo jeito que a deficiência causa problemas, o excesso também causa problemas. Então, quando a gente vai repor algo que está faltando, o nome já diz, é você botar no lugar de volta aquilo que não está mais. Ou seja, se você tinha esse patamar, se eu vou repor, eu vou devolver você a esse patamar e não a esse. Então, se você usa o hormônio correto, na dose correta e para quem realmente precisa, o que a gente vê na prática clínica e na literatura são as imensas vantagens que a gente vai falar hoje sobre a reposição hormonal. Uma coisa interessante que eu queria acrescentar aí é o seguinte, né? Quando a gente pensa em hormônio sintético, nós temos que entender que é uma base hormonal modificada com alguns penduricalhos. Vamos dizer assim, então, é umas perolazinhas penduradas ali. São estruturas sobressalentes colocadas nesses hormônios. Já o hormônio bioidêntico, apesar de serem bioidênticos, serem semelhantes à estrutura dos hormônios naturais do nosso corpo, são obtidas de fontes naturais, são obtidas geralmente da soja, do inhame, e que vão se aproximar muitíssimo da estrutura molecular do hormônio produzido por nós. E aí o que o Jorge acabou de dizer, esse encaixe perfeito, né? Aquela coisa do receptor entender que a chavezinha que está entrando ali é idêntica, né? E aí, com a polêmica que se criou, aí o pessoal começou até a mudar um pouco a nomenclatura, né? O hormônio bioidêntico, vamos falar que é um hormônio isomolecular, porque, hormônio bioidêntico, então o cara é picareta, o cara é um cara que não sabe o que está fazendo, bababá, bababá, bababá. Mas o Jorge vai tecer considerações a respeito disso. Conta aí, Jorge, para nós. O que é essa coisa do hormônio bioidêntico? Como é que começou? Bem, como você bem falou, ele é extraído de um sal que ele vai ser veiculado. Como ele não tem esses penduricalhos que você falou, ele não aguenta a acidez estomacal. É por isso que não tem como a gente fazer um hormônio bioidêntico que segure por via oral, a não ser a progesterona, que a gente consegue fazer isso. Mas normalmente o estrogênio, a testosterona, quando são por via oral, são moléculas modificadas. Com isso, a gente não pode dizer que todos os hormônios sintéticos são ruins. Não. Existem alguns hormônios sintéticos que não, por exemplo, que não seja o estrogênio sintético, que esse sim a gente deve evitar por via oral de qualquer forma, que não possam, em situações especiais, serem usados. Mas isso não pode ser chamado de reposição hormonal. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente pensa em devolver o equilíbrio, a homeostase à mulher que entrou, na realidade, no climatério. Porque a fase de vida é o climatério. A menopausa, como você bem falou, ela é um marco. Você completou um ano sem menstruar. Isso é a menopausa. E o climatério é a mudança de fase de vida para uma fase em que a mulher perde a capacidade reprodutiva. E eu costumo dizer que uma mulher bem acompanhada, essa é a única diferença dela na pré e no pós-climatério. É a perda da capacidade reprodutiva, porque o óvulo a gente não tem como recuperar. Mas todo o resto, quando essa paciente tem um bom estilo de vida, alimentação, atividade física, um acompanhamento em que você equilibre as deficiências de vitaminas, de minerais e dos hormônios, você vai notar pouquíssima diferença para essa mulher na pré e no pós-climatério.
Perfeito, perfeito. E a sintomatologia é muito intensa, né? Quer dizer, hoje, e eu estou percebendo que a faixa etária parece que está caindo um pouco, né? Eu acho que assim, eu vejo principalmente nos homens também. Eu tenho pego indivíduos jovens com 30 anos, 32 anos, com níveis hormonais muito aquém do que deveriam estar pela idade que ele se encontra. Já com queixas, né? Com queixas de diminuição de libido, perda daquela vitalidade. E na mulher, está acontecendo a mesma coisa? Acontece, e a gente sabe que isso tem uma total influência do estilo de vida. O nosso estilo de vida pode preservar ou pode antecipar a falência do funcionamento das nossas gônadas, tanto do testículo do homem quanto do ovário na mulher. É por isso que se você tem um estilo de vida inadequado, em que você está com sobrepeso, em que você não tem uma alimentação de verdade, né, com comida de verdade, você ingere muitos alimentos com produtos químicos, muitos alimentos processados, se você não pratica atividade física, se você não tem um controle do estresse, se você não dorme bem, se você não tem uma boa imunidade, tudo isso acelera o seu processo de envelhecimento. E o seu processo de envelhecimento passa pela queda dos seus hormônios sexuais. Então, por conta disso, hoje em dia, cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens apresentando tanto patologias que antigamente só aconteciam em pessoas mais velhas, como sintomatologias de deficiência hormonal, por conta dessa inflamação crônica que o seu estilo de vida lhe confere e faz com que as suas gônadas entrem em falência antes do período que seria o período esperado. Ó, o pessoal já está participando ativamente aqui. E tem aqui a Elisângela Alves Maciel, ela perguntou: boa noite. Eu tenho 50 anos e estou na menopausa. Tenho um cisto de líquido no peito e gostaria de saber se posso fazer reposição hormonal. Bem, cistos normalmente não são contraindicações para qualquer tipo de reposição hormonal. Normalmente o que chama atenção é quando você tem um nódulo, que é algo sólido, que aí sim merece ser investigado. Mas normalmente cisto não tem nenhuma relação com câncer, nem é nenhum fator de risco que vá contraindicar nenhuma mulher a fazer reposição hormonal. Perfeito, perfeito. A Soraya, provavelmente paciente sua, a reposição hormonal, quando monitorada por um profissional que realmente conhece as suas funções de acordo com a necessidade do paciente, só traz benefícios. Muito obrigado, doutor Jorge. Soraya não Realmente, vale doutor não, Jorge. porque Soraya, além de paciente, é minha secretária há 20 anos, então ela Olha, não pode estar fazendo isso não. ele pagou uma grana preta, hein? Soraya, Soraya, hein? Olha Pra lá, hein? pra eu aguentar ela 20 anos só com a reposição hormonal, senão eu já tinha tornado aquela velhinha rabugenta, você vê que agora é até uma Rabugenta, menina. é Não posso verdade, dizer é que Soraya é verdade. velha, que Soraya é da minha idade, né? Então tenho que dizer que ela é nova. Oh, que lindo. Eu estou com a Sou Ana Brito, vou pegar mais uma pergunta aqui, porque o pessoal está participando. Sempre tive problemas hormonais. É horrível na adolescência, não me desenvolvia e com 17 anos meu corpo parecia de 12. Comecei a tomar hormônios muito cedo e lembro que o primeiro que tomei é horrível. É por aí mesmo, né? Quer dizer, aí nós estamos começando a ver essas questões individuais. Claro que vão haver várias questões aqui. Vamos nos ater hoje, gente, ao tema menopausa, tá? Senão a gente começa a divagar muito e coisas. Tem muita gente aí que está louco para ouvir o doutor Jorge falar. E se a gente começar a abrir muito, a gente vai cair fora do tema. Mas, Jorge, continua, dá a tua explanação aí, que estava indo muito bem, e eu vou te interrompendo de vez em quando com as perguntas aqui. Pronto. Então, assim, eu fiz meio que um roteiro de algumas coisas que a gente deve sempre pensar numa mulher na menopausa, porque senão a gente termina esquecendo de uma coisa ou outra. Então, assim, o que é que eu penso quando eu recebo um paciente de menopausa? Primeira coisa que a gente vai ver é o desequilíbrio hormonal, né? A gente tentar restabelecer esse equilíbrio. Uma segunda coisa muito importante é o acometimento da resistência insulínica. Porque os hormônios sexuais, tanto o estrogênio quanto a testosterona, na mulher, principalmente o estrogênio, são importantes sensibilizadores do receptor de insulina. Então, é por isso que quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma modificação da distribuição da sua gordura corpórea. E é por isso que a reposição de estrogênio é um fator protetivo cardiovascular. Antes do climatério,
a distribuição de gordura nas mulheres é mais em coxas e glúteos. Quando a mulher entra no climatério, na menopausa, ela diminui a gordura, tanto que ela tem uma reclamação que murcha o bumbum, que murcha a coxa e começa a ter acúmulo de gordura abdominal e intraabdominal, que confere aumento de risco cardiovascular. Quem faz essa distribuição no corpo feminino é o estrogênio. Então, a perda do estrogênio confere à mulher uma perda de proteção cardiovascular. É por isso que antes dos 50 anos, se a gente for fazer uma comparação, é cerca de 16 homens para uma mulher com problemas cardiovasculares. Dos 50 aos 60, isso cai para 5, a partir de 60, isso cai para 3, por conta da perda da proteção do estrogênio, que melhora a qualidade do endotélio feminino, que é um potente liberador de óxido nítrico, que é o principal vasodilatador do nosso endotélio. Então, fazer o equilíbrio hormonal ajuda na manutenção do peso. É diferente de você dizer assim, eu já estou gordinha, eu vou fazer reposição para emagrecer. Não é isso. É aquela pessoa que está no peso normal e começou a ter dificuldade na entrada na menopausa, a correção desse desvio hormonal vai fazer com que ela consiga equilibrar o peso, obviamente porque vai corrigir essa resistência insulínica. E isso vai reduzir o risco de mais na frente ela ser um pré-diabético e um diabético tipo 2. Então, a reposição de estrogênio é importantíssimo para a proteção cardiovascular. As pessoas se preocupam muito com câncer de mama, e eu acho que precisa se preocupar, mas apenas 3% das mulheres morrem de câncer de mama na menopausa e cerca de 52% morrem de doença cardiovascular. Portanto, por falta de estudo, você alijar alguém de repor estrogênio, eu acho que é um pecado muito grande. Porque se você tem segurança, se você usa o hormônio corretamente em dose adequada, você vai prevenir uma doença que mata 52%. Ao invés de, por medo, por falta de estudo, você querer proteger de uma doença que mata 3%. Não que isso não seja importante, mas que na maioria das vezes, quando bem avaliada, a maioria das mulheres não vai ter contraindicação para fazer a reposição. Perfeito, perfeito. Uma coisa interessante que o Jorge está chamando a atenção é o seguinte, eu quero que vocês lembrem também que, além dos problemas hormonais, nós temos também toda uma esfera de outros problemas que vão acontecendo com a idade. Por exemplo, ele acabou de dizer, os problemas tiroidianos, os problemas inflamatórios de baixo grau, principalmente relacionados a microbiota intestinal, a alterações, leaky gut, infecção bacteriana intestinal. Então, nós temos que entender que a reposição hormonal faz parte de todo um processo aonde, com certeza, eu sei que o Jorge faz isso, eu acho que é bem beabá da medicina ortomolecular e de todas as outras medicinas ditas alternativas, que hoje eu vejo que tem algo errado aí no conceito, mas, assim, entender que nós precisamos equilibrar o organismo como um todo. Não adianta você achar só que a reposição hormonal vai te deixar a superwoman. Não. Mas a mudança do estilo de vida, alterações no lifestyle que vão permitir você ter um equilíbrio, permitir que a sua suprarrenal se reestruture, permitir que uma boa avaliação tiroidiana, porque as mulheres também começam a ter o tal do hipotiroidismo com a idade. Então, o equilíbrio desses hormônios é importante, não é, Jorge? Fala um pouquinho disso. Muito importante. Eu vou entrar numa seara que eu sei que você gosta, que você conhece muito, e até lhe parabenizar, que eu vi que você lançou um livro sobre melatonina, e não existe menopausa equilibrada sem equilíbrio do ritmo circadiano. A função da melatonina na mulher na menopausa é imprescindível. Um erro muito clássico que acontece, que eu pego muito no consultório, é um paciente que está bem acompanhada, fazendo uma boa reposição, não está respondendo. Qual é, normalmente, o que o médico que não tem muita experiência na área faz? Ele quer aumentar a dose desse hormônio, porque acha que a falta de resposta é por conta disso. E às vezes, com 5 minutos de conversa, a gente percebe que é uma mulher que dorme muito mal, que é uma mulher que tem um ritmo circadiano muito ruim. E por que isso é importante? A melatonina é o principal sensibilizador dos receptores dos hormônios sexuais. Portanto, quem não tem melatonina tem um receptor de testosterona e de estrogênio enferrujado.
por assim dizer, que a chave não vai encaixar direito. Então, não adianta você ter o nível sérico do hormônio adequado, ou seja, ele fez uma boa reposição, não tá tudo direitinho. O que aconteceu é que não foi corrigido o ritmo circadiano, não foi corrigida a melatonina. E isso vai bagunçar tudo. Por quê? Porque quem não dorme bem não vai responder bem à reposição hormonal. Quem não dorme bem, no outro dia não vai ter disposição, vai ter desequilíbrio também no mecanismo do cortisol. Quem não dorme bem vai comer mais no dia seguinte, porque a melatonina também estimula a produção de leptina, que é um excelente hormônio sacietógeno. E vários estudos hoje já mostram que o aumento da leptina está associado a fator de risco cardiovascular. É por isso que quem tem menos melatonina sofre mais de hipertensão e de doenças cardiovasculares. A melatonina também melhora a resistência insulínica. Para as mulheres, a melatonina melhora o cabelo. Então, por que a mulher, quando entra na menopausa, já tem uma rarefação do cabelo? Um dos motivos é porque ela passa a dormir mal, porque ela passa a produzir menos melatonina. Mas tudo isso é consequência de algo que é fundamental que a gente também faça na mulher menopausada, que é corrigir o intestino. Por quê? Maravilha. Porque se a gente não prestar atenção na desbiose, que é muito comum da mulher na menopausa, porque a queda do estrogênio, o que acontece? Você cai o nível de estrogênio, você diminui a produção de ácido clorídrico pelas células oxíticas do estômago. Isso vai fazer com que a digestão proteica seja ruim. A proteína vai passar para o intestino mal digerida, vai fermentar. Essa fermentação causa mais gases, mais distensão e causa desbiose. E essa desbiose vai bagunçar o mecanismo que faz serotonina, gerando mais depressão nesse período, mais ansiedade, mais síndrome do pânico, piorando mais as pacientes que têm fibromialgia, e vai também, como a serotonina é um precursor da melatonina, prejudicar a produção de melatonina. Ou seja, se você não corrigir o intestino da sua paciente da menopausa, não adianta você fazer reposição. Então, assim, quando eu analiso os estudos que aumentam o risco de câncer em reposição, tem um viés muito grande. Por quê? Porque 95% de quem faz reposição, que eram ginecologistas convencionais, só faz isso, não corrige todo o resto. Quando, na realidade, vários outros fatores de risco para câncer e para doenças não foram corrigidos. Porque você dá a reposição pura e simples, não vai mudar muita coisa, a não ser melhorar sintoma. Se você der reposição pura e simples, o fogacho diminui? Diminui. Os sintomas urogenitais diminuem? Vão diminuir. A libido vai melhorar? Depende, se as outras coisas estiver corrigido. Mas mudança na qualidade de vida, aumento de longevidade, redução de doença, que eu acho que é o principal foco da reposição, só vai acontecer se o todo for corrigido. Então, assim, seria um tema para umas 10 lives a gente descrever tudo isso, mas a gente precisa fazer essa conexão para que a paciente, para que a mulher, o homem que esteja aqui ouvindo, porque isso também vale para quem está na andropausa, saiba que não vai adiantar só repor o hormônio. Não existe implante milagroso, não existe gel milagroso, não existe pílula milagrosa. O que existe é mudança no estilo de vida. E com essa mudança se prepara o terreno para uma reposição que vai ter uma consequência infinitamente superior do que se você simplesmente prescrever uma reposição para alguém. Hoje, você me fez lembrar, hoje eu coloquei lá no meu Stories, eu inventei a tal da charge do dia. A charge do dia é o Renatinho fazendo uma mágica, com roupinha de mágico, e aí eu coloquei assim, os pacientes acreditam que o médico é mágico, porque ele quer chegar lá com uma solução rápida, milagrosa. E olha, gente, o doutor Jorge agora fala uma coisa muito importante, gente. Pelo amor de Deus, entrem na cabeça de vocês que a participação de vocês neste processo é muito importante. Não é só a medicação que vai fazer o efeito. E, lamentavelmente, eu ainda vejo muito paciente acreditando na tal da pílula mágica, que o Jorge está acabando de dizer, não existe pílula mágica, pelo amor de Deus. Tem que haver um consenso entre você e seu terapeuta, o seu médico, o seu profissional de saúde, para que você entenda que você é a peça mais importante. O médico é um coadjuvante, o Jorge é um coadjuvante, eu sou um coadjuvante. Porque se você não fizer nada, eu ouço lá, às vezes eu passo assim, doutor, não melhorei nada. Não melhorou nada, sério? Não melhorou mesmo? Não melhorei nada. Claro que não melhorou nada. Aí a mulher está do lado e fala assim, não, doutor, mas ele também está comendo tudo errado, ele não está fazendo nada direitinho do que você orientou. Não é a pílula, gente.
E a culpa, viu, Jorge, eu digo muito no consultório que a culpa foi nossa. Nós ensinamos assim, você está com dor, toma um paracetamol que vai melhorar a dor. E a dor sobe dentro de 30 minutos. Agora, a dor, dependendo da situação, ela pode ser um protetor. E quando você fica sem dor, você começa a fazer estrepulécia que não faria se tivesse com dor. Ou seja, a lesão que estava cicatrizando porque você com dor não se mobilizava, passa a não cicatrizar e, pelo contrário, até piorar. Então, eu acho que você deu um recadaço agora. Importantíssimo. Olha, valeu 10 anos que eu falo com os meus pacientes, me esgoelo lá. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Não é só o hormônio, não é só o pellet, não é só colocar o gel no braço. É mudar o estilo de vida. Magnífico, Jorge, magnífico. Deixa eu aproveitar e colocar uma perguntinha aqui da quem foi aqui. Tenho síndrome metabólica, fiz uma bariátrica, é a Rosimeire Silva. Eu posso fazer reposição hormonal? Se você não tiver nenhuma contraindicação após a sua avaliação, você deve, não pode. Porque a paciente que fez bariátrica, que permanece com síndrome metabólica, é uma paciente que vai ter sequelas para o resto da vida. A bariátrica é uma cirurgia, em determinados casos ela é imprescindível, mas é outra coisa que também é muito mal utilizada, porque, no meu Perfeito. entender, a bariátrica é aquela assim, é para você tirar o cara da forca. É aquele cara que ou ele diminui imediatamente, ou o risco de morte dele está tão alto que não vai ter tempo nem jeito para a gente tentar as maneiras convencionais de fazer ele emagrecer. E o que a gente viu nos últimos anos foram as pessoas, ao contrário, engordando para chegar num patamar de fazer bariátrica. Isso só faz corroborar tudo aquilo que você acabou de falar. A pessoa quer as coisas fáceis, não quer fazer a parte dela, não quer fazer esforço, quer uma cirurgia, mas a bariátrica tem uma lua de mel de 2 anos. Depois de 2 anos, se você tem esse tempo de 2 anos para você mudar o seu estilo de vida. E aí você vai permanecer magro. Mas se nesses 2 anos você continua fazendo tudo que você fazia antes da bariátrica, você vai voltar a engordar. E com essa mudança do trânsito, você vai ter síndrome de má absorção de proteína, de vitaminas do complexo B, de ferro, má produção de hormônios. Ou seja, você vai ter que fazer correção de várias coisas para a vida toda, porque é uma mudança irreversível. Foi uma alteração cirúrgica do trânsito intestinal que não vai voltar atrás. Muito importante isso que você disse. E é aquilo que eu digo. A cirurgia bariátrica originariamente foi feita para o tratamento de uma condição que era a obesidade mórbida. Obesidade mórbida eram aqueles indivíduos que atingiam um peso tão absurdamente elevado, e eu cheguei a pegar pacientes com essa síndrome, que uma das síndromes que poderia ocorrer era a síndrome de Pickwick. A síndrome de Pickwick é uma síndrome que o cara tem tanto peso, tem tanta gordura intraabdominal, que ele não consegue fazer o movimento de inspiração, de baixar o diafragma, ele não conseguia. Ele morria nisso. Então, a cirurgia bariátrica, ela veio com uma solução para a obesidade mórbida. Aí, como tudo, houve aquela coisa que, poxa, podemos usar isso para os refratários em obesidade. Então, o Jorge, magnífico, já estou adorando, estou aprendendo com você. Quer dizer, colocou de uma forma brilhante o entendimento de que não basta só fazer a cirurgia bariátrica. Aliás, uma revisão feita alguns anos atrás mostrava o seguinte, pegaram várias técnicas de bariátrica, fizeram uma avaliação 10 anos depois dos pacientes submetidos a essas várias técnicas. Em média, 70% dos casos que foram operados após 10 anos haviam recuperado o peso, se não até mais do que o peso original. Porque é isso que o Jorge acabou de falar, não adianta só fazer a cirurgia, tem que haver uma mudança de lifestyle, tem que haver uma mudança de postura. A cirurgia vai facilitar você perder aquele peso que você já não conseguia mais, mas você tem que fazer, senão você vai voltar a engordar. E eu pego no consultório, você também com certeza, eu pego pacientes com bariátrica que voltaram a recuperar todo o peso ou já estão no caminho de quase atingir o peso anterior. Então, mudança de comportamento. Mulher sem sintomas deve fazer reposição, Jorge? Veja só, o que acontece? As pessoas se ligam muito em sintomas clássicos. E eu já ouvi muito isso no meu consultório também. A paciente chegar para mim e dizer, doutor, olha, eu estou viúva, então eu não tenho mais relação sexual, não tenho mais fogacho, porque o fogacho ele é autolimitado. Independente do que você faça, a grande maioria das mulheres, depois de uns 2 anos,
os fogachos vão sumir. Então, eu não preciso mais fazer reposição hormonal, não é? Então, assim, a primeira coisa que a gente falou quando eu comecei a ler o roteiro foi da proteção cardiovascular. Então, não é só tratar sinal e sintomas. Hoje em dia, a gente sabe que reposição hormonal vai muito além. Então, corrigir os níveis de estrogênio vai reduzir o risco de doença cardiovascular, o risco de morte por infarto, vai corrigir resistência insulínica, vai ajudar a equilibrar o peso, vai modificar o seu metabolismo, vai diminuir o risco de diabetes, diminuir o risco de câncer de intestino, de osteoporose. Então, é imprescindível que você tenha níveis hormonais adequados para que você tenha um corpo que funcione bem. Então, assim, é muito difícil uma mulher sem reposição ter boa qualidade de vida, a menos que por algum mecanismo ela ainda esteja produzindo hormônio, mesmo já estando no período do climatério, o que pode acontecer com algumas mulheres que têm um bom estilo de vida, fazer com que a vida útil do seu ovário seja maior e que ela fique por mais tempo sem a necessidade. Mas isso requer uma avaliação, porque a gente não pode esquecer que no corpo feminino o estrogênio tem mais de 400 reações metabólicas dependentes direta ou indiretamente. Então, lubrificação do olho, seu sono, sua libido, seu cabelo, suas unhas, a sua pele, lubrificação da vagina, urgência urinária, a manutenção do assoalho pélvico, humor, transtornos de ansiedade, tudo isso tem relação, memória, tudo isso tem relação direta ou indireta com o estrogênio. Inspiração. Por que a gente percebe alguns poetas, alguns cantores e compositores diminui a sua produção com o tempo? Não é porque ele fica velho e a mente fica ruim, é porque ele perde os hormônios. Você tem receptor de estrogênio e de testosterona em quase todas as áreas do cérebro. Você precisa dos hormônios para manter o seu cérebro sem inflamação. A grande maioria das doenças que acometem o cérebro tem ligação com aumento de inflamação crônica. Por exemplo, o Alzheimer, que é a deposição do fator beta-amiloide. Vários estudos na literatura mostram que reposição hormonal diminui risco de Alzheimer. A osteopenia e a osteoporose, como você bem falou. Quando você faz o uso do estrogênio, o que é que ele faz? Ele diminui a ação dos osteoclastos de destruir o osso, mas a testosterona e a progesterona aumentam a função dos osteoblastos e reconstruir o osso. Não adianta só você frear. É por isso que não adianta você ficar tomando alendronato e achar que não vai ter osteopenia e osteoporose. Porque ele não vai melhorar a matriz óssea. O que melhora a matriz óssea é a vitamina D e hormônio. Entendeu? É o estrogênio, é a testosterona, é a progesterona. Por quê? Porque vai aumentar a matriz óssea. Então, são várias as vantagens que você tem quando você repõe os hormônios. Não é só corrigir os sintomas. Corrigir o sintoma é a pontinha do iceberg. E aí vai um gancho legal que ele falou aí. Todos esses sintomas que o doutor Valente colocou agora, nós temos que pensar na mulher também, no hipotiroidismo. Você vê, ele falou de memória. A memória também está relacionada ao hipotiroidismo. Dificuldade de concentração, depressão, ansiedade, alterações, um humor rebaixado. Então, o estrogênio influencia a deiodinase, né? A deficiência do estrogênio diminui a conversão de T4 em T3. Isso. Além do próprio efeito do hipotiroidismo, né? Aí começa a haver uma somatória de coisas. Então, é importante que você não saia por aí também querendo se colocar creme ou qualquer coisa, de qualquer forma. Você tem que ter um profissional que saiba te avaliar, individualizando o seu tratamento. Porque, às vezes, aliado ao tratamento hormonal, propriamente dito, vamos falar no nível sexual, você precisa ter uma correção dos hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos, eu diria que são assim como o guarda de trânsito. Ele fica ali e fala, não, testosterona passa, agora progesterona, agora estrógeno. Então, se não há essa coordenação, não adianta eu fazer a reposição hormonal, colocar estrogênio, colocar testosterona e não ter tireoide para modular todo esse processo. Então, é um trabalho complexo, que parece simples, mas não é. É um trabalho complexo que requer o cuidado de vários parâmetros, um mapeamento metabólico muito bem feito, e quando bem feito, os resultados são fantásticos, não é mesmo, Jorge? Com certeza. Você está falando da tireoide aí. Eu arrisco em dizer que eu acho que, assim, 8 de cada 10 pacientes que eu atendo precisa de alguma coisa na tireoide.
Pode não ser a reposição do hormônio, mas precisa, no mínimo, de um adaptógeno, de um iodozinho, de alguma coisa para melhorar a função tiroidiana. Mais ou menos, não sei se bate com o que você vê no seu consultório, mas o pessoal que me procura Totalmente. porque assim, eu acho que a gente tem uma clientela um pouco parecida. Eu não tenho no meu consultório muito paciente jovenzinho para tratamentos estéticos. Óbvio, sempre tem uma paciente mais jovem que precisa de gestrinona para endometriose ou que quer melhorar a performance para tratamentos de patologia ginecológica, mas a grande maioria dos pacientes que me procuram estão na faixa acima de 35 anos. E nessa faixa aí, o que eu percebo, principalmente mulher que usa pílula, pronto, usou pílula, acabou com a testosterona e com a tireoide. Usou pílula, não tem jeito. Então, é nessa faixa, cerca de 8 de cada 10 pacientes precisa de alguma intervenção para corrigir a tireoide. Mas é isso mesmo. E aí, aproveitando o gancho aqui da Elisângela, ela perguntando, doutor, já que então posso fazer a reposição, que tipo de reposição fazer? Minha querida, não é assim que tipo que vai fazer, faça o tipo tal. Não, você é um ser único, individualizado, não existe ninguém no planeta igual a você é única. Então precisamos entender como é que está seu mapa, como é que estão as coisas ocorrendo aí dentro de você, e aí sim planejar um tratamento. Então converse com o seu profissional para que ele saiba lhe orientar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Vivian Garcia, do climatério para menoscabos. Do climatério para menopausa pode levar quanto tempo fazendo a reposição? É possível retardar? Veja só, a menopausa, que é a parada da menstruação, normalmente o que acontece? A paciente que está no climatério, que faz reposição, o que eu vejo na minha prática clínica é que a maioria dela não quer menstruar. O que a maioria das mulheres acha que a única vantagem que existe em você estar na menopausa é estar sem menstruar. Então, na maioria das vezes, a gente faz um tipo de reposição em que a gente vise também o bloqueio do ciclo menstrual, que já está se encerrando. Então, o que vai acontecer é que a maioria dessas pacientes que está bem acompanhada, ela nem vai perceber que entrou na menopausa. A gente só vai bater esse martelo quando a gente faz os exames dela e vai olhar o LH e o FSH e diz, não, ó, você realmente já entrou, mas do ponto de vista clínico, ela estando bem acompanhada e fazendo a reposição, ela não vai ter essa percepção porque ela não vai ter sintomas. E voltando um pouquinho à questão do câncer de mama, é algo que eu não queria esquecer. Tem umas 2 semanas que eu postei, já tem alguns trabalhos na literatura, mas esse foi bem emblemático, porque foi um trabalho feito com pellets de testosterona, esse estudo mostrou que com o uso de anastrozol ou não, a utilização de pellets de testosterona reduziu o risco de câncer de mama em mulheres. Então, esse mecanismo dos androgênios na mama é algo que ainda carece de muito estudo, e isso acende uma luz no fundo do túnel, porque mostra a importância, porque muita gente acha que mulher não precisa de testosterona, o que é uma coisa, um contrassenso, né? A mulher precisa de testosterona, sim, como nós homens precisamos, óbvio que em níveis diferentes, mas a testosterona tem funções importantíssimas, não só na libido, como na preservação da massa óssea, da massa muscular, da memória, do humor. A testosterona é um hormônio com potencial antidepressivo imenso. Então, a paciente que tem bons níveis de testosterona, ela tem menos risco de ter depressão. Então, esse achado de que a reposição de testosterona possa reduzir o risco de câncer de mama é mais uma indicação emblemática. Se não existisse outra, só pelo fato de reduzir o risco de câncer de mama, isso já seria algo muito importante. E para eu não esquecer, já que eu falei em câncer de mama, uma coisa que eu venho estudando já há muito tempo, que eu sei que você também é fã, como eu, da vitamina D, é o impacto da vitamina D no risco de câncer de mama. Todos os estudos hoje na literatura, existem vários, mas se você, aquele velho ditado, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Não vai reconhecer o que encontra. Então, se você não sabe onde procurar, você não vai ver. Existe uma infinidade de trabalho na literatura mostrando como os níveis de vitamina D influenciam no risco de câncer de mama. Ou seja, mulheres que têm menos vitamina D têm mais chance de ter câncer de mama. E por vários mecanismos. Primeiro, a vitamina D, alguns estudos mostraram que as células epiteliais da mama têm a mesma enzima que a gente tem no rim, que faz a conversão da vitamina D inativa em ativa, em 1,2-hidroxivitamina D. Então, por que você tem isso nessa célula específica da mama? A vitamina D é uma bloqueadora natural da aromatase.
E o mecanismo natural do câncer de mama não depende do estrogênio exógeno. É isso que a maioria das pessoas não consegue entender. A mama faz o seu próprio estrogênio quando ela tem câncer. Ela tem aromatase positivo e ela mesma produz estrogênio, independente se você der estrogênio ou não para essa mulher. E a vitamina D bloqueia essa ação da aromatase. Segundo, a vitamina D, ela promove uma redução de metilação no DNA e alterações que podem ocorrer nas pacientes de câncer de mama. Ela é antiangiogênico, então ela diminui o risco de metástase. Ou seja, fora a proteção cardiovascular, a parte óssea, a parte de imunidade, tudo isso que já está bem sedimentado, é fundamental a reposição de vitamina D para a mulher na menopausa para a prevenção de câncer de mama. Perfeito. Não, eu costumo dizer para o paciente, né? Se você estivesse morando na África, pelado o dia inteiro tomando sol, eu digo África porque, teoricamente, aí a vida surgiu ali. Mas um cientista pensou dessa forma, falou, pera um pouquinho, nós estamos vivendo num planeta onde a deficiência, a insuficiência de vitamina D é uma constante. Então, se nós temos uma análise estatística, nós vamos ver aquela curva, que é uma curva em sino, né, chamada curva de Gauss, que está deslocada pelo tamanho índice de pessoas que estão deficientes e insuficientes. Então, ela caiu. E os valores que nós vemos como normalidade hoje são valores falsos. Ele falou, como é que eu resolvo isso? Ele pegou o aviãozinho, foi lá para a África, chegou na África, falou com uma tribo ali que estava sempre peladona, tomando sol o dia inteiro. E quando foram analisar os níveis normais, a curva destes indivíduos girava entre 40 e 60. Então, veja, 40 a 60, e nós estamos aqui na nossa sociedade dizendo que 20 está bom. E aí não entendemos por que uma sociedade tem tanto câncer. Vai lá na sociedade indígena e veja a raridade que é ter um câncer. E isso pensando numa vitamina D em níveis normais. Agora, se eu já estou diante de um cara inflamado e eu sei que 10% do meu genoma é comandado por essa bendita vitamina, e boa parte deste genoma, quer dizer, 2.000, 2.300 genes que são governados por ela, estão relacionados ao sistema imunológico, você vê a importância que ela desempenha no processo imune, na proteção, como o Jorge falou, do câncer. Então, gente, é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que buscar profissionais que costumam entender bem este processo e fazer a coisa direitinho, sabendo que outro recado muito importante, eu não acredito, eu acho que a gente não falou nada até agora, Jorge, já passou quase uma hora, já estamos dando quase uma hora de live, eu não acredito nisso. Eu pensei que tinha uns 5 minutos. Vai ter que ter mais bate-papo ainda. Mas só para finalizar esse recado que o Jorge está dando, porque eu acho muito importante o que o Jorge falou hoje aqui. Vocês são fundamentais no processo. Não adianta querer fazer só a reposição hormonal e continuar comendo Big Mac e quarteirão com queijo, gente. Pelo amor de Deus. Não fazer exercício nenhum. Ficar até 1 hora, 2 horas da manhã acordado, rompendo de uma forma absurda o ciclo circadiano. Isso eu acho que é uma das coisas que mais nos ferrou até hoje e continua nos ferrando, principalmente nessa pandemia. Quer dizer, o que nós vamos ter de gente com baixíssimos níveis de melatonina, que o Jorge acabou de dizer aí, vai ser um absurdo, porque a melatonina está nos protegendo. Acredite ou não, ela está nos protegendo, ela é um antioxidante, ela é um anti-inflamatório. Então, agora, quem pegou, quem não pegou, quem está inflamado por N motivos, está consumindo esta melatonina. Então, nós vamos estar com um nível extremamente rebaixado de melatonina. Então, é importante tudo isso que o Jorge está falando. Eu tenho aqui mais uma pergunta, Tati Rosa. Isso que você falou, só para completar, também desmistifica essa coisa de dose, desse medo de intoxicação por vitamina D. Nesse mesmo estudo que mediu isso, se verificou que uma pele que toma sol adequadamente se produziria em média de 10 a 15 mil UI por dia. Ou seja, por isso que Dr. Cícero Coimbra há muito tempo fala que, independente de exame prévio de qualquer pessoa, uma reposição de 10 mil, não gosto de falar de dose, mas de 10 mil por dia, seria algo para você fazer sem maiores preocupações. E óbvio, pessoas com doenças autoimunes, você vai repor muito mais. Por quê? Porque ela tem um receptor ruim e não vai passar. Então você tem que dar uma quantidade maior
por conta dessa má formação que ela tem no citocromo P450 da vitamina D, que não funciona tão bem. E é por isso que, por exemplo, eu que tenho espondilite, já tive um patamar de 850 de vitamina D e nunca morri, nunca senti nada. Mas se isso acontecesse numa pessoa normal, poderia dar uma intoxicação por vitamina D. Então, Perfeito. o patamar que você tem que ter de normalidade varia de pessoa para pessoa, mas essa faixa de, no mínimo, na menopausa, está acima de 45, 50, é o patamar que eu busco para as minhas pacientes, porque esse é um patamar que a gente vê em todos os estudos que você reduz todos esses riscos que a gente falou. Perfeito. A Tati de Rosa, tive menopausa precoce, 39 anos, já estou com osteopenia e estou investigando doença celíaca. Gostaria de saber os riscos da reposição hormonal. Já tenho 47 anos, quer dizer, era precoce aos 39 teve a menopausa. E ainda é possível fazer reposição? Claro que sim, mas vá lá, Jorge, fala aí. Sim, essa questão da janela de oportunidade é algo que vem caindo por terra ao longo dos anos. Então, assim, hoje em dia tem, inclusive, estudos da medicina pragmática, não é a medicina alternativa, como é dito o que a gente faz, que eu acho que é a medicina preventiva, essa seria a nomenclatura adequada, que até 16 anos depois de entrar na menopausa, você pode fazer reposição segurança. E o último consenso da Sociedade de Climatério mostrou que antes você usava 5 anos, 10 anos, isso era com hormônio sintético. Hoje, com hormônio bioidêntico, o que o próprio consenso da Sociedade de Menopausa fala é em bom senso, em avaliar risco-benefício. Enquanto a paciente estiver tendo benefício sem aumentar nenhum risco, ela deve manter a sua reposição hormonal. Portanto, se você tem osteopenia, se você teve menopausa precoce, os impactos de riscos de saúde, por exemplo, doença cardiovascular, é cerca de 2,5 vezes maior nas pacientes que têm menopausa precoce do que nas pacientes que têm menopausa no tempo adequado, que é como o Renato falou, em torno dos 50 anos. Alguns livros falam dos 45 a 55, mas eu acho 45 já precoce. Eu gosto do que você falou, entre 48 e 53 é onde a grande maioria das mulheres vão entrar na menopausa, vão encerrar o seu ciclo menstrual. Então, a paciente de menopausa precoce é uma paciente que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a literatura mostra que os riscos de síndrome metabólica, de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensão, de doença cardiovascular como um todo, estão muito mais aumentados do que na paciente que entra na menopausa no período correto. Cara, você não imagina quanta gente perguntando, eu estou tendo que pular, porque pelo tempo que a gente tem, eu escolhi algumas aqui, me perdoem, depois eu acho que eu vou deixar gravada isso, aí a gente pode... Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ter assim, ó, uma vez no mês a gente bate um papo, só assim para a gente botar as coisas em dia para esse pessoal. Legal, vamos sim, vamos sim. Hoje eu estava falando até com o Adolfo, você conhece o Adolfo, né? Conheço, sim, conheço. Então, ele falou, porra, você não faz mais comigo, vai fazer com o Jorge. Eu falei, Adolfo, ciumento ele, né? Ele tá com ciúme. Eu falei, não fique com ciúme, não, a gente vai fazer uma. Eu que estou longe de live faz tempo. Mas tem uma pergunta aqui interessante. Boa noite, estou usando gestrinona e testosterona e passando estradiol em gel, mas a menstruação continua vindo. Quais as opções? Veja só, a primeira coisa que a gente tem que ver numa combinação dessa é o equilíbrio das doses, né? Em primeiro lugar, se você está no menacme, a dose de gestrinona é uma. Se você está na menopausa, a dose vai ser bem menor. E o que é que a gente faz para encontrar esse equilíbrio? Você tem que ter uma espessura endometrial abaixo de 4 milímetros. Abaixo de 4 milímetros você não vai ter sangramento, mas também não pode estar abaixo de 1 milímetro, porque a atrofia muito severa também causa sangramento. Só que é diferente. O sangramento, porque a gestrinona não está na dose boa, está pouca, ele vai ser sangramento forte, menstrual. E quando ela está causando atrofia, vai ser um sangramento irregular, por causa dessa atrofia excessiva. Outro parâmetro é que você tenha o estrogênio no nível mais ou menos assim entre 25 e 35. Quando você tem um estrogênio que está acima disso, significa que você não foi bem bloqueada, é por isso que você sangra. Ou quando o estrogênio está abaixo disso, o endométrio fica muito atrófico e você também sangra. Então, na realidade, o que você precisa é ter um equilíbrio entre essas doses. E isso é uma coisa individual. Eu costumo dizer que é uma brincadeira de alquimia, né? O médico, ele se torna um alquimista, vai ajustando, vai fazendo uma sintonia fina, de acordo com os resultados, fazendo controle. Então, é um processo que é maravilhoso. Eu vi aqui no meio, eu não citei as pessoas que estão aí falando,
Eu não citei nomes porque eu vi assim, eu passo com o Dr. Jorge e estou muito bem. Claro, está muito bem modulada, essa é a verdade. Então, quando a sintonia, aquele exercício de alquimia é muito bem feito, claro que os resultados são maravilhosos. Existe um período de adequação, que é o que o Jorge, eu acho que ele vive isso também, a gente tem que acertar, não existe um Sim. manual, né? Não veio escrito, Papai do Céu sabe o manual de cor, mas ele não passou para a gente. Então, a gente tem que meio que descobrir na base da alquimia mesmo. Existem hoje técnicas que nos ajudam, mas ainda é um exercício que vai de médico paciente, por isso que não dá para generalizar, por isso que os conselhos reprovam a gente ficar falando, que eu vi muita gente aí, qual a dose. Não, você não vai ver a gente falar de dose aqui. Acho que você tem que conversar com o seu profissional, procurar um profissional habilitado, está aí o Jorge, por exemplo. Então, o importante que eu quero fazer, já colocando minhas considerações finais, para a gente depois deixar aberta aí uma próxima live, sim, Jorge, é assim, viu-se que a reposição tem efeitos maravilhosos, que essa questão da polêmica vai continuar existindo, porque existem também interesses escusos aí no meio desse negócio, mas o importante é você estar tendo um resultado efetivo na mão do seu profissional. Ninguém vai dizer para você que você está doente ao extremo, sentindo-se muito bem, num tratamento que está indo bem. Então, é óbvio, o maior e o melhor indicador de que a coisa está dando certo ou não é como você está se sentindo. Tá aí a Fabi, que até agora não parou de falar. Essa mulher fala pra caramba. A Fabi está falando com todo mundo aqui, eu só vejo o arroba dela, arroba. Então, assim, é uma mulher que está no pique, está lá, molecona, está super bem, está super feliz, está na dela, está curtindo a vida. E é assim que eu vejo que deve ser. Papai do Céu deu um prazo de duração e ele esqueceu que a gente ia evoluir um pouquinho e nós estamos vivendo mais do que foi programado. Então, nós temos o direito, sim, de estarmos bem. Eu mesmo me reponho, eu tenho reposição hormonal feita para mim e uso e me sinto muito bem. Né? Senão eu estaria um velhinho gagá já. E eu não me sinto ainda gagá, meio gá. Aí no outro gá, eu estou esperando, deixa mais um pouco. Então, Jorginho, comenta aí mais alguma coisa para a gente fazer os encerramentos de hoje. Bem, assim, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é justamente essa, que qual é o grande problema? A indústria farmacêutica precisaria de um remédio X, que esse remédio servisse para todo mundo, e como ele não existe, é por isso que sempre vai existir algo contra esse tipo de medicina individualizada, porque a mesma dosagem de gel do implante que funciona muito bem para um paciente pode não ser para outra. Alguém com patamar de hormônio X pode estar se sentindo bem, outra pessoa com esse mesmo patamar no sangue não está se sentindo bem. Então, as pessoas são únicas, são individuais. E esse tratamento requer uma avaliação individual. Mas o mais importante disso tudo é que você é o principal agente para que a sua reposição, para que o seu acompanhamento, para que o seu tratamento dê certo. Porque a mudança do estilo de vida é o fator principal. Você ter uma boa alimentação, você praticar atividade física, você ter ritmo de vida saudável, que é um ritmo circadiano equilibrado, ter controle do estresse, dormir adequadamente, ter bons níveis de vitaminas, principalmente a vitamina D, é fundamental para que você tenha saúde e para que a sua transição para a menopausa, para a andropausa, seja algo proforme, que você não perceba nenhuma alteração, a não ser nas mulheres, a perda da capacidade reprodutiva. Mas fora isso, não haja nenhum tipo de diferença, pois a gente sabe que uma mulher que é bem acompanhada aos 50 anos podem fazer tudo aquilo que uma menina de 20 anos faz. Basta que ela queira que isso aconteça. Eu queria só dar uma última resposta aqui. A Karina falou, minha preocupação é a longo prazo, não se pode pensar somente no bem-estar no presente. Eu concordo plenamente com você. O longo prazo meu, por exemplo, já fazem 10 anos que eu faço reposição hormonal. 10 anos. E me sinto muito bem. Então, eu acho que isso já é um longo prazo, não é não, Jorge? 10 anos Mas é por isso que você tem que fazer consultas rotineiras. Eu normalmente acompanho meus pacientes a cada 6 meses, a cada ano, em alguns casos. Então, assim, você só mantém a reposição se tudo continua dando bem.
Ou seja, Perfeito. se você está fazendo a reposição e acontece algo que adveio do uso da sua reposição, você vai interromper. O que você não pode é ir, faz uma consulta, passa algo que fica bem e você continua usando isso pro resto da vida e não volta no médico. Opa, Aí é que está o gostei. erro. Mas se você continuar semestralmente fazendo todos os seus exames, seguindo com seu check-up, com a sua avaliação e está tudo indo bem, não tem motivo nenhum de você interromper. E é muito comum isso, né? O cara, ele pega a receitinha, depois de um ano, e fala, poxa, mas eu tô tendo mais efeito, nunca mais voltou, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O cara não volta. Tem que mudar esse pensamento, gente. Não é o remédio, é a prevenção, é o cuidar, é a maquininha. Você está numa fase, é o carrinho velho. O carrinho velho você tem que ir mantendo, cuidando, troca isso, troca aquilo, cuida disso, cuida daquilo. É a mesma coisa. Mas eu adorei, Jorge, magnífico, né? Falar que você foi esplendoroso é pouco. Oh, muito Do obrigado. jeito, do jeito que você falou, se só falta agradar meu coração de falar assim, sou corintiano. Aí eu fico feliz, gente. Se Eu, não te- for, eu gosto, eu paciência. sou torcedor do Bahia, né? Eu moro em Salvador, mas eu tenho um apreço pelo Corinthians. Eu não, eu gosto. Eu queria te agradecer pela presença. Nós vamos marcar outras lives sim, porque eu acho que o papo A gente foi pode até muito marcar uma legal. com a Adolfo para ele parar de ser ciumento, aí a gente bate um papo Isso! nós três, aí eu acho que ele acalma mais o coração. Vamos, vamos, fechou. Eu vou falar com ele e a gente combina para fazer um trio. Pronto. Muito agradecido, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes. Quem não teve suas perguntas respondidas, seja por mim ou pelo Jorge, por favor, mande no direct para mim ou para ele. Estaremos aí à disposição para responder. Jorge, suas considerações finais e um beijo no teu coração. Obrigado. É só agradecer pela oportunidade de falar com seus seguidores, da gente prestar esses esclarecimentos. Uma boa noite a todos e um até breve, que espero que logo mais a gente possa estar de novo juntos numa nova live. Um grande abraço. Obrigado. Gente, um beijo no coração de todos e boa noite.